Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não esquece de marcar o sininho para que você receba notificações sempre que um conteúdo novo for publicado lá no canal. Nós também estamos no Instagram, no @AGESOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a AGES e compartilhe com seus amigos. Lembrando, que toda semana a gente tem episódio novo aqui no AGES Podcast e eles também são transmitidos para as outras plataformas de áudio. Então não deixa de conferir, tem bastante conteúdo bacana publicado, produzido para você. Essa temporada ela tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também o nosso patrocinador lá no Instagram, o perfil @mutua.sc. E hoje, para conversar, a gente está recebendo aqui o nosso amigo, o secretário de Pesquisa e Planejamento Urbano, Vamos lembrar que é importante falar de pesquisa, Exatamente. Marcel Vermont, seja muito bem-vindo. Obrigado, Miguel. Boa tarde, Miguel, Karine. Boa tarde, espectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Ouvintes e espectadores. Tá? Agradeço muito o convite. Tenho um carinho muito especial pela AGES, até porque um dos fundadores, o Henrique Schist Neto, que já faleceu, era um grande amigo meu vizinho, meu amigo, meu irmão, assim, tenho muita saudade dele. E fiquei muito satisfeito de receber o convite, porque para nós falar sobre arquitetura, sobre urbanismo e sobre a nossa cidade vai muito além da atividade profissional, É uma verdadeira paixão que a gente tem na vida. Maravilha. E para nós também é um prazer muito grande receber o secretário. E para começar então o podcast, quem que seria o Marcel? Marcel é um joinvilense, coisa rara hoje em dia, Nascido em Joinville. Eu estudei arquitetura em Curitiba no final dos anos 80, então foi um período muito interessante, porque eu tive a oportunidade de ser aluno de toda aquela equipe que transformou Curitiba numa cidade modelo para o urbanismo no Brasil, não só o Jaime Lerner, mas um grande grupo, Domingos, Lores, Isa, Lubomir Ficinski, Manuel Coelho, e que foram também arquitetos renomados com experiência em todo o Brasil e inclusive internacional, que participaram de missões como consultores do BID, do Fomplata, do Banco Mundial, e desenvolveram projetos no mundo inteiro. E essa equipe que acabou tendo continuidade lá em Curitiba, através do Cássio Taniguchi, do Rafael Greca, que está pela terceira vez como prefeito, e que isso transformou Curitiba de uma cidade comum numa cidade especial em relação a essas questões que podem ser feitas através da arquitetura e do urbanismo. Esse ponto é bastante interessante porque gira dentro da engenharia e da arquitetura um comentário a respeito do direcionamento que as cidades têm, e sempre se falava muito, porque as cidades não têm muitas vezes um direcionamento no executivo voltado para essas áreas. E se usa o exemplo de Curitiba, que durante muito tempo teve prefeitos que foram dessa formação. Bem, a gente sabe que Joinville não tem esse perfil, porque Joinville é uma cidade que se desenvolveu dentro do primeiro setor da indústria, e naturalmente você tem os administradores que deram uma outra cara para a cidade em outros aspectos que também têm a sua qualidade. Mas a gente sempre falava isso, eu ouvia muito na universidade. Curitiba é o que é porque teve pessoas da construção civil comandando o direcionamento da cidade. Claro que eu não concordo precisamente com isso, que tem que ser uma pessoa pura naquele segmento, mas alguma coisa de valor tem disso. Então, esse exemplo eu acho que pode ser copiado, e a gente vem copiando muito bem em alguns aspectos, desenvolvendo. Queria ouvir do secretário como é que foi esse período lá. Isso fazia sentido por ser pessoas do segmento? Ou... Sim, fazia muito sentido, porque é muito diferente você estar estudando com pessoas que só têm uma formação teórica, e eu até acho que isso é uma deficiência atual na universidade brasileira, mesmo nas federais e tal, porque só pontua formação acadêmica. Quando você vai fazer um concurso para professor de uma universidade, se você não tiver uma titulação de doutor, você nem pode se inscrever, certo?
E isso exclui as pessoas que têm experiência profissional, experiência prática. Você imagina um engenheiro civil que nunca calculou uma obra na vida, nunca dirigiu uma obra na vida, nunca entrou num canteiro de obras e está dando aula, né? E isso acontece na arquitetura, em todos os segmentos. E tem coisas que na teoria é completamente diferente do que na prática, né? Sim, a teoria ela é importante, mas a prática não poderia ter sido excluída. Tá? Então é isso que eu digo, acho que tem que ter a formação, acho estudar muito importante, né? Mas assim, você tem que fazer essa combinação da experiência profissional com a formação acadêmica. E no caso de Curitiba, né, que eu digo assim, dessa experiência de formação, realmente foi muito interessante para nós, alunos naquela época, poder discutir com as pessoas que estavam executando, que passavam a manhã dando aula e à tarde estavam no escritório, ou na prefeitura, ou no governo do estado, resolvendo, né, tratando dos problemas. Então, Curitiba teve uma sorte, primeiro também tem muitas diferenças, é uma capital, é uma cidade muito maior, tem muito mais recurso econômico, né? Sim. Mas ela teve uma sequência de engenheiros e arquitetos, né, que se fala muito do urbanismo, mas o Greca, por exemplo, é engenheiro civil de formação, né? O Ivo Arzua, que veio antes do Jaime Lerner, era um engenheiro civil e foi quem fez contratar o plano diretor, que foi o Jorge Wilhelm que fez, que é o mesmo que fez o de Joinville. Tá? Então, naquele período dos anos 60 e 70, Joinville estava para e passo com Curitiba. Nós também tínhamos um plano diretor do Jorge Wilhelm, que organizou algumas coisas essenciais da cidade, né? Que agora foi revisto e tal. Mas, por exemplo, a criação do distrito industrial foi feita nesse momento. E a organização geral, o zoneamento da cidade, as regras de edificações que não existiam, né? Até os anos 60 era totalmente livre, né? Vamos dizer assim. A partir dos anos 60 veio o Código de Obras com algumas regras para as edificações, mas para a organização da cidade, o que a gente conhece como zoneamento, só foi instituído nos anos 70 através do plano diretor. Sim. Tá? Mas como eu falei, né? Resgatando um pouquinho desse valor também que nós temos aqui, desse perfil mais gestor, nos colocou nessa capacidade de enxergar o que estava sendo bem feito, né, e trazer para cá. E também, em alguma medida, a gente pode dizer que não é um grande insucesso para Joinville, porque nós somos talvez acho que a única cidade que é maior do que sua capital, né, em relação Acho que Campina Grande, na Paraíba, talvez não sei se ainda assim, mas era. Então, sim, a gente... Também, mas... E Curitiba sempre foi muito próximo, né, de Joinville, sim, né? Sempre sim. Foi um modelo. Bem, falando disso, né, como a gente está hoje com relação a Joinville? Porque a gente vem acompanhando aqui na associação, né, óbvio, a cada governo, né, tem os seus passos, e a gente percebe algumas mudanças recentes, né, dentro desse novo direcionamento. Eu até brinco, eu escutei em algumas exposições do prefeito alguns termos que ele usou, que eu falei, ele está lendo alguns livros de urbanismo. Sim. que é bacana, né? Porque ele falou, chamou muita atenção, porque ele falou que Joinville não é uma cidade para 500, 600 mil habitantes, Joinville é uma cidade para 1 milhão de habitantes, uma oportunidade, mostrando que já existia um interesse lá atrás. Olha, nós temos que enxergar o crescimento, que ele é orgânico e não dá para conter. E por que eu estou resgatando isso, né? Que, claro, primeiro a gente tem aqui um representante, né, da secretaria, mas também porque dentro do nosso mercado a gente sempre bateu nessa tecla, né, de que, poxa, a gente tem que pensar no crescimento da cidade e não imaginar que é possível conter isso, porque ele vai acontecer de forma orgânica, né? E aquele medo, né, de que a informalidade se tomasse conta do nosso setor, porque onde a gente não consegue chegar, a informalidade vai, né? E isso é ruim para a cidade, né? Como é que a gente está hoje com relação à questão, né, da pesquisa, os próprios planos da cidade? Nós estamos muito bem, tá? Então, assim, precisa entender um pouco essa história de Joinville, né? Primeiro, né, o pessoal fala, a cidade não tem planejamento e tal. Não, ela foi planejada, né? Já falei sobre isso em outras ocasiões. Ela foi planejada lá em 1846 para ter 200 fazendolas plantando arroz, feijão, batata e milho. E com uma carroça uma vez por semana levando isso para o porto, né?
Então, para isso que ela foi criada, para isso que ela foi planejada. Exatamente. Esses eixos, eles são os nossos eixos viários até hoje. Nós estamos aqui, né, no Ágora Parque, na Rua Dona Francisca, que foi aberta em 1870, certo? Então, para passar carroção. Exatamente. Né? Então, o problema não é o planejamento, o problema é que a sociedade se transforma numa velocidade muito rápida, né, muito grande, e traz novos modelos, novas demandas, novos paradigmas. Então, quando a ferrovia foi feita lá em 1906, ela foi feita fora da cidade. Inclusive, foi uma gestão política de Joinville para aproximar e fazê-la tangenciar a cidade. E lá onde hoje é a estação ferroviária era longe, era fora. A cidade acabava ali no Hospital São José, mais ou menos, né? Então, hoje, o trem passando pelo meio da cidade é um problema, porque metade da cidade está além dos trilhos, né? Só dando exemplo, a mesma coisa, toda a zona leste da cidade. Mesmo nos anos 60, quando começaram os estudos para o plano diretor do Jorge Wilhelm, não existia Boa Vista, Aventureiro, Jardim Iririú, Espinheiros. Essa região não era ocupada. Vila Nova, Nova Brasília, Morro do Meio, né? Então, além da BR-101, além do Morro do Boa Vista, do Morro do Iririú, não existia nenhuma ocupação na cidade. Mas e olha como é grande hoje, né? Exatamente. São bairros enormes. O modelo industrial, né, que teve um sucesso muito grande na nossa cidade, ele trouxe um crescimento populacional que a gente fala que é explosivo, né? Uma progressão geométrica. Então, uma cidade que tinha 40 mil habitantes em 1950 chegou em 2000 com 400 mil habitantes. É um crescimento... Cresceu 10 vezes em 50 anos, né? Então, e como aconteceu esse crescimento? Um lado bom e um lado ruim. Na maioria das vezes aconteceu de forma formal, com os loteamentos, né? Tá aí o Zátar, Irineu, né? E outros que já desapareceram aí, mas os grandes loteadores. Mas, porém, na época, esses loteamentos tinham uma infraestrutura muito simples, muito precária. Basicamente, era uma rua mal feita, valetas, postes e piquetes lá demarcando. Quem comprava o terreno tinha que aterrar o terreno primeiro, depois fazia meia água, depois ia aumentando. Essa é a história, né? Se você vai hoje no Guanabara, no Floresta, nos bairros todos da cidade, começaram assim. Em alguns casos até a infraestrutura era levada pela própria prefeitura, né? Porque não era entregue nem a mínima infraestrutura. E aí ficou, até hoje a prefeitura tem um passivo urbano, como a gente chama, né? Por quê? Porque nós temos 600 quilômetros de rua que não estão pavimentados, nós temos aí metade da cidade que ainda não tem esgoto, né? Então está esse projeto aí de expandir tratamento de esgoto, né? Dentro do novo marco do saneamento e tal, até 2030 está coberta toda a cidade, mas 2033, senão depois o pessoal da CAGE me 2030. Me pega, tá? Mas enfim, então o que a gente precisa entender é assim, a velocidade da transformação, né? E aí vem o papel do poder público, que é o organizador, e aí junto com a sociedade, conselhos, entidades, todo mundo que acaba influenciando, e também os vereadores são muito importantes, né? São imprescindíveis nesse processo, para você fazer os ajustes, certo? Então, mesmo com o plano diretor que a gente tinha, feito pelo melhor escritório do Brasil, que é o Jorge Wilhelm, se desenhou um plano viário, mas não conseguiu ser executado ao longo de 50 anos tudo que estava previsto. Aliás, muito pouco do que estava previsto. Ninguém imaginava naquela época que existiria um novo tipo de negócio chamado shopping center ou condomínio de indústrias, como nós estamos aqui. Nada disso era previsto sequer, né? Então é óbvio que você tem que fazer ajustes, tá? Mudanças, transformações. Então você tem uma cidade viva acontecendo, né? E você tem fenômenos, que eu chamo de fenômenos no sentido que são coisas que acontecem, não porque alguém sonhou, idealizou, seguiu algum modelo, mas são os fatos, né? Uhum. Então a empresa cresce, aquela dá certo, vira a maior do mundo, como a gente tem vários casos em Joinville, a outra some, quebra, né? Nós tínhamos, assim, coisas que eu acho legais, assim, pensar. Em 1918, Joinville abriu uma fábrica de motores a combustão.
né? Tinha molde motores e tinha Stoll. Então, nós temos 2 fábricas de motores. Nós poderíamos ser a Detroit da América, mas isso não prosperou. Em compensação, a Tigre, a Tupi, a Consul viraram gigantes mundiais. Exatamente. Né? Então, você não controla isso lá do poder público ou da Câmara de Vereadores. Né? Tem uma série de fatores que são conjunturas mundiais, que são políticas nacionais, né? Que vão fazer essa diferença. Agora, o fato é que uma decisão que foi tomada pela Tupi, lá em 1950, de mudar a fábrica, ali de onde hoje é o Shopping Miller, bem no centro, para o fim do mundo, lá no meio do Boa Vista, na beira do mangue. Até, se eu não estou enganado, era onde era a Tupi, né, originalmente do Shopping Miller, era uma ferraria, né? Uma ferraria. Começou como uma ferraria, House, uma coisa assim. Depois, né? virou uma pequena metalúrgica e depois juntaram várias empresas do ramo e aí acabaram, né, criando a Tupi. Sim. E depois, claro, daí aconteceu a Segunda Guerra Mundial, política de industrialização do Brasil, Companhia Siderúrgica Nacional, né? Isso tudo foram condicionantes necessárias para que a Tupi pudesse existir e crescer, né? Se não, né, como eu digo, por que nós não somos iguais a São João do Itaperiú? Não estamos até hoje plantando banana, arroz e tal, né? Por quê? É um fenômeno. A pessoa que veio morar aqui já veio de uma cidade, não veio do campo, lá na Europa, já tinha um know-how, questões de logística, tem uma série de fatores que acabaram fazendo essa diferenciação. Então, cidades como Joinville, Blumenau se tornaram grandes, pujantes, enquanto outras colônias continuaram por muito tempo pequenas, né? Cheguei, temos aqui ao redor, né? Agora, claro, elas, por osmose ali, por vizinhança, elas estão se industrializando também, mas ficaram muito mais tempo num modelo econômico anterior, que Joinville abandonou há mais tempo. Então, a Tupi escolheu ir para o Boa Vista porque ela usava areia na fundição, e lá tinha um porto da dragagem de areia, certo? Mas essa decisão que os sócios da Tupi, 3, 4 pessoas, tomaram lá num dia sentado numa reunião, acabou gerando a criação do bairro Boa Vista, do Espinheiros, do Jardim Iriú, do Comasa, do Aventureiro, que hoje é 1/3 da cidade. 200 mil pessoas moram nessa região, como consequência não da escolha da prefeitura ou do planejador urbano e tal, mas de um modelo de desenvolvimento. Mas eu gosto bastante desse exemplo, até para complementar da forma como eu enxergo, o que mostra um exemplo onde, em conjunto, né, poder público e poder privado, a gente consegue construir algo bom. Porque, claro, se fala muito dos impactos gerados pela Tupi e naturalmente, ela gerou alguns impactos que talvez não houvesse naquela ocasião tanta preocupação e nem mesmo conhecimento da forma como a gente trata hoje, as pesquisas que a gente entende, isso gera essas consequências, enfim. Mas também está associado ao crescimento desses bairros ali um indutor econômico, né, que foi promovido pelo próprio crescimento dela. Não se trata de dizer, é ruim ou é fazer um julgamento. Isso é bom quando por a gente... Por isso que eu digo que é um fenômeno. Ele tem que ser observado e compreendido, não julgado. Exatamente. Né? Não é dizer, isso está certo, e terra tem gente, né? Daí a gente vê essa questão, que às vezes na política, é a dívida social, é não sei o que e tal, né? Olha, se é dívida social não é da empresa ou não, eu não estou aqui para discutir. Mas assim, o fato é que isso foi a forma que gerou, né, as demandas que levaram a cidade a se expandir, ocupar esse território, né? E com condições sociais, com condições econômicas, etc., que eram as que existiam, eram as possíveis. E que estabeleceu um cenário que agora a prefeitura, através da secretaria, precisa precisa agir, né? E age, né? Então, até falando assim, o que mudou no planejamento, vamos dizer, agora, né? Nessa gestão? A gente intensifica 2 coisas, tá? Primeiro, o olhar pragmático, assim, né? Como as coisas são e não modelos idealizados, tá? Então a gente dá mais ênfase ao modelo, não ao modelo ideal, mas a entender a realidade como ela é.
E a segunda coisa que eu acho que é muito importante, por isso o P de pesquisa ali, né, que eu fiz questão de resgatar na reforma administrativa, que assim, é uma cidade responsiva, a gente trabalha com dados, a gente trabalha com informação, a gente está o tempo inteiro obtendo informação da cidade, coletando dados de diversas formas, tá? Nós temos dados de satélite, nós temos dados de mobilidade, nós temos parceria com o Waze, né, que é famosa. Aí eu tive essa semana em São Paulo com o Felipe divulgando esse trabalho que o Joinville faz, mas tem o case, né, do plano viário, onde foram analisados mais de 25 milhões de deslocamentos feitos pelas pessoas, tá? Mais de 1 milhão de movimentos por dia foram estudados, certo? Usando, né, tecnologias de informação. Isso deve dar um mapa de calor bonito, né? Dá, mas é o que está no plano viário, que foi apresentado, né? Sim. Aqueles mapas, resumo, que está no projeto, está disponível para consulta, tá, pessoal? Está lá no site da prefeitura, no site da Câmara de Vereadores, Sim. toda a informação disponível. Mas mostrar isto, né? Que não é só uma gestão por opinião, né? Você acompanhou essa discussão das vagas lá no Conselho da Cidade, né? Olha, nós ficamos meio ano discutindo um tema, né? Mas com informações, com exemplos, com pesquisa, etc. Então, isso é muito a linha do prefeito Adriano e da Rejane, né? Então, assim, primeiro, nós temos um novo momento de desenvolvimento econômico. Isso é muito importante. Por quê? Porque hoje as empresas precisam de inovação, tá? E pessoas inovadoras são pessoas criativas, são pessoas que consomem cultura, que praticam esporte, que buscam um lazer diferenciado. É o cara que pedala, que faz uma trilha, que vai visitar o Hemerocallis ou que vai na Guti Brau lá tomar um chopp, vai no Opa Beer, né? Vai curtir uma gastronomia diferenciada, né? Então a gente sai daquele modelo industrial, que a indústria ela busca a simplificação máxima, né? Então qual é a visão industrial? Para que eu vou me vestir? Bota um uniforme, um macacão, que é prático, que protege, né? Não uma roupa porque eu quero passar uma imagem. E para ficar igual a todo mundo, para não dar distinção. Assim, né? Mas assim, é o essencial, né? Comida, come ali no bandejão, ou come na recreativa, né? Assim, esse é um modelo. E quando você saía de Joinville e ia para outras cidades, gerava essa diferença, né? Puxa, lá em, sei lá, Curitiba, por exemplo, os joinvilenses iam muito. Lá em Curitiba as pessoas se vestem bem, tem muitos restaurantes bons, tem isso, tem aquilo, né? Em Florianópolis e tal. Mas porque a gente vinha imbuído dessa cultura da indústria, que era uma cultura muito focada na eficiência, né? Então, na engenharia civil, né, aquela coisa, é prático, e corta e xingava lá o arquiteto, quer fazer um vão de mais de 4 metros, tá louco, vai gastar um monte de ferro nessa viga, tá louco? Até tem um ponto legal, o secretário comentou, né, pra gente, vamos desmistificar isso, se fala bastante aqui em Joinville da influência da indústria, o quanto isso pode ou não ter afetado os espaços públicos, porque era comum, nós tínhamos grandes empresas e todas elas tinham lá a sua recreativa. Então a maioria da cidade trabalhava na empresa A, tinha o lazer da recreativa daquela empresa B, lazer da recreativa daquela empresa. Não existiam supostamente necessidades de espaços externos. À medida que essas empresas vão perdendo esse protagonismo, não porque elas perdem espaço, mas porque todo um outro sistema cresce, a cidade precisava de mais coisa. E muito se fala, Joinville era carente porque sempre ficou a critério das recreativas e cresceu e não tem isso. Faz sentido realmente isso ou pouca influência? Olha, é mais um mito? Pesquisadores, tem o Naum Santana, que trabalhou muito tempo na prefeitura, mas que também é um doutor, né, pesquisador. A gente conversava muito sobre isso, faz sentido sim, mas tem outro aspecto. Até essa semana também eu estava conversando lá com a nossa equipe na secretaria. Quando você pega a Joinville mais antiga, tá? Anita Garibaldi, Glória, Tiradores, Bom Retiro, né? Os bairros mais antigos da cidade não tem praça, né? Então mesmo esses bairros que foram construídos não a toque de caixa, né? Porque assim, os loteamentos que vieram nos anos 70 para cá,
eles foram feitos com muita simplicidade, porque tinha uma demanda grande, e se não tinha nem pavimentação, nem aterro, nem muito menos a praça. Até doava a área, porque era obrigatório pela lei, mas ficava lá. Mas mesmo a cidade mais antiga, os espaços de convivência estavam aqui no centro. Então vê que é curioso, o centro tem muitas praças. Aí quando você sai assim da azeitoninha, que nem o pessoal estava falando no conselho da cidade, né? Mas daquele núcleo do centro, do Colégio Bom Jesus até o Hospital São José, da Beira Rio até o Miller ali, até a JK, né? Você não tem mais praça nenhuma. Daí você vai até lá no final do Glória, o final do Atiradores, não tem. Às vezes tem uma pracinha lá, um biquinho, uma coisa, né? Que muitas vezes é um miolinho de trânsito que ficou ali. Isso, né? Aquela pracinha na Rua 15, na Campos Salles, ou a pracinha da Benjamin Constant, né? Mas assim, daí quando você chega nos bairros, por exemplo, você chega no Floresta, daí já tem a Praça Tiradentes. Aí você chega no Costa e Silva, tem aquela praça que não lembro o nome agora, mas que é grande ali, né? Então, esse modelo da cidade, ele sem, né, como eu digo, antes da teoria do planejamento urbano, a cidade foi construída e talvez porque as pessoas morassem com terrenos muito grandes, com quintal. Não viam necessidade. Né? Não tivesse esta necessidade, né? Mas também tinha um papel naquela época das sociedades, como é que é o nome que eu posso chamar? Os clubes, os clubes, né? Os clubes eram talvez... Então, as igrejas, os clubes, os salões e tal, porque quando você pega assim, você lê os livros da história de Joinville, né? Já no primeiro ano já tinha o salão tal, que já fabricava cerveja, que já fazia não sei o quê. Então a vida social acontecia. Aí a Sociedade Ginástica também, que eu acho que é de 1856, se eu não me engano. Então imagina, a colônia mal recém-criada, lá 4, 5 anos, já estava fundando uma sociedade de ginástica. Harmonia Lira, tantas outras, né? Glória, são os clubes de bolão, os clubes de tiro, certo? E isso eu acho que é muito característico dessa Joinville pré-industrialização, né? Então a sociedade, ela se reunia, e é bem típico, né, dessa cultura europeia, né, do imigrante, hoje a gente diria na sua bolha, né, na sua panelinha, entendeu? Então o pessoal do clube de bolão, o pessoal do clube de tiro, o lanche das mulheres, o crunch, né, o crochê, não sei o quê, a maçonaria, a Rotary, outras entidades é que faziam esse espaço de convivência. Diferente da cidade lusa, da cidade portuguesa, que ela herdou um modelo lá da cidade árabe, né? A cidade árabe, por excelência, ela tem a Medina, ela tem aquele bairro central do comércio, o bazar, a lojinha com as coisas, né? E esse modelo os árabes levaram até a Península Ibérica, lá na Idade Média, quando teve as invasões e tal. E as cidades costeiras aqui do Brasil têm muito desse modelo árabe, tá? Então, quando você vai em São Francisco do Sul, né, você percebe isso ainda claramente ali no centro histórico. As casas bem agrupadas, as ruas estreitas. Aí tem a Rua Direita, né, que a gente vê em São Paulo. O que é a Rua Direita? A Rua Direita é a rua que liga diretamente a igreja até o mercado, porque essa era a rua onde as mulheres podiam circular, sem serem mal faladas, né? Tá lá o filme da Barbie, né? Estamos na época do filme da Barbie, que diz que é a Barbie feminista e tal, né? A Barbie pode tudo e o Ken não serve para muita coisa, né? Daí eu estava falando com a minha filha agora e queremos ver se assistimos. Mas assim, naquela época era o contrário, né? O homem tinha liberdade de circular e a mulher, né, tinha que se restringir. Então, São Francisco você tem isso, exatamente na igreja você sai na porta e desce, né? Não é para a direita, é para a esquerda, mas é a rua direta, né? A rua que vai até o mercado. Então, você vai em São Paulo, você encontra essa formação. E até no Largo da Ordem, em Curitiba, você encontra essa formação. Já as colônias de origem alemã, centro-europeia, né? Alemã, suíça, norueguês e tal, ela já tem um desenho de cidade diferente. E Joinville copiou esse desenho que veio do centro da Europa, tá? Porque o projeto de Joinville foi feito lá na Alemanha, né, pela companhia hamburguesa. Então, tem o núcleo,
que é próximo ali onde hoje tem as Lojas Americanas, perto da biblioteca, né? E aí saía a Nordstrasse, que é João Colim, a Rua dos Suíços, que é a Otto Bem, né? E o que hoje é a Visconde de Tonés, esses 3 eixos eram as primeiras ruas onde se distribuíam os lotes coloniais. Então, que já era um modelo completamente diferente. Quando vieram empreendedores lusos para cá, Batista, Gomes, veio a época do Moinho, né? O Abdon Batista veio para cá e tal. Aí o Abdon quis construir o mercado, mas o mercado era uma tradição de cidade portuguesa. Cidade europeia não tem mercado, entendeu? Então, porque é uma origem árabe. Tem o que daí no lugar do mercado? Não, tem um centro comercial, mas não tem esse agrupamento na forma de um mercado. Entendi. Eles têm um espaço onde as pessoas vão ali e reúnem as suas barraquinhas, por assim dizer. Né? Entendi. É diferente, né? Então, são detalhes, assim, né? Mas que geram... Interessante, eu nunca tinha ouvido dessa tanto que forma. Na época, lá, quando construíram o mercado, foi uma briga, porque metade da cidade era contra. Pega os livros de história, assim, tem um monte de... Então, briga sempre teve, então. Exato. Tem pessoas, tem desentendimentos. A cidade, eu falo, e há muito tempo eu falo uma coisa, assim, eu acho que a cidade é uma invenção, né? Os homens inventaram a cidade, os seres humanos, e, para mim, a invenção mais importante da história da humanidade não foi a roda, a bicicleta, o fogo, o computador. Para mim, foi a cidade. Tá? Agora, a cidade é um espaço onde um monte de gente diferente convive. Um quer ouvir música alta, o outro quer sossego. Um quer jogar bola, o outro não quer nada. Pescar. Exatamente. Um quer que todo mundo trabalhe e tem que acordar às 6 horas da manhã para ir para a fábrica trabalhar. O outro quer ficar na boemia virando a noite na balada. Né? Mas na cidade todo mundo faz um acordo. E esse acordo, ele também se manifesta, né? Então o plano diretor é a parte físico-territorial desse acordo. Olha, esse lugar aqui pode fazer barulho, esse aqui não pode, esse aqui pode andar com caminhão, entrar carga e descarga, esse não, esse é para sossego, é para criança andar na calçada tranquila, né? Então, quando a gente faz o zoneamento da cidade, ele é um acordo, né? E é lógico que, como um acordo que envolve, no caso de Joinville, mais de 600 mil pessoas diferentes, é um acordo em eterno movimento. Ele nunca fica. Então, aquela ideia, temos que fazer um plano e daí vamos seguir o plano nos próximos 20 anos e não mexe uma vírgula. Isso está completamente errado. Nós temos que fazer uma gestão desse acordo e essa gestão tem que ser justa, né? Tem que dar espaço para os vários interesses se manifestarem, né? Mas tem que também trazer o conhecimento técnico, daí sim, a boa engenharia, a boa arquitetura, o bom urbanismo, para que esse acordo fique equilibrado. Sim, é nesse ponto que eu ia entrar, né? Porque, claro, a gente está seguindo o propósito do programa, né? Que é uma conversa aberta, né? Mas existe um desafio nisso, né? Porque também muitas vezes a sociedade acaba não estando presente, porque tem uma certa dificuldade também de se compreender a estrutura política do Brasil, né? Mas de forma muito grosseira, vamos falar ali, o poder executivo ele é dividido nas secretarias que vão dar o suporte, né? Certo. Então se fala muito que Joinville tem que fazer obras, ok, Joinville vai buscar o recurso, mas o recurso não vem se não tem um projeto. Aí nós temos que ir lá na CEINFRA e ver, CEINFRA, qual é o direcionamento que foi dado, ou contratar esses projetos, mas passa pela Secretaria de Infraestrutura. Só que a Secretaria de Infraestrutura também precisa de um indicador que passa pela Secretaria de Planejamento. Sim, mais ou menos verdade, isso, né? Sim, então, essa estrutura, ela precisa ser costurada. Aí quando você vai lá, me corrija se eu estiver muito equivocado, quando você vai lá na Secretaria de Pesquisa e Planejamento, aí tá o fator da pesquisa. Nós vamos buscar uma referência e eu entendo essa oscilação e claro, se engessar também vai trazer consequências futuras que podem ser negativas, né? Mas em algum momento há necessidade de tomar alguma decisão para estabelecer uma diretriz, né? E aí eu imagino que resida um desafio bastante grande, né? Não, existe, e tanto que existem marcos temporais, como os prazos de revisão do plano diretor, da lei de ordenamento, né, do próprio plano viário, como estamos fazendo agora e tal. E é óbvio que quando você faz esse acordo, você tem que dar segurança jurídica. Como eu falei, essa é a área do sossego.
Tá, não é porque amanhã aconteceu alguma coisa que vai deixar de ser área de sossego assim imediatamente, né? E vice-versa. Essa área de trabalhar, de ter uma indústria. Não, agora eu não quero mais, arranca a tua indústria daí. Não é assim, né? Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, há 10, 15 anos atrás se falava muito assim, o plano diretor é uma colcha de retalhos, porque tem muitas modificações. E isso era mal visto, tá? E, na verdade, isso é necessário, certo? Por quê? Vou dar alguns exemplos bem simples que todo mundo conhece. Quando os empresários do Shopping Miller quiseram construir um Shopping Miller, o plano diretor de Joinville não previa o uso shopping center. Quando o Fábio Perini quis construir o Perini Business Park, não previa esse uso no planejamento. Então, se não houvesse também uma dinâmica de fazer esses ajustes, né, a cidade também perderia muito. Né? Então, é esse o desafio que é você estabelecer um marco regulatório que dê segurança jurídica, mas não engessar o desenvolvimento e a evolução da cidade. Né? Então, cada vez que vem um movimento novo, um tipo de negócio novo, né? Por exemplo, alguns anos atrás surgiram os coworkings, a legislação de Joinville não previa. Aí o pessoal na Câmara queria criar uma lei cheia de regras e tal. Nós que tínhamos coworking, eu sou sócio de um coworking, também fomos lá, o Jonas, que tem o coworking aqui no Perini, e vários outros, né? Dizer, não precisa, tá aqui, já tem lei para prestação de serviço, já tem lei para administração, já tem lei para escrita. Para que criar mais uma lei? Então é desnecessário. É possível absorver esse negócio novo sem mudar o marco regulatório. Agora, algumas atividades não, elas necessitam dessa transformação. E aí a cidade tem que estar aberta para essa mudança, mas como eu digo, com a responsabilidade de ver o impacto que essa mudança, olha, sinto muito, agora não vou mudar o zoneamento da cidade e botar uma indústria pesada, não sei o que lá, no meio de um bairro residencial, certo? Agora, o cara que está lá no bairro residencial e que é um CNPJ, porque ele tem uma impressora 3D e ele imprime uma peça e quer tirar uma nota fiscal como indústria, esse não tem problema estar lá. Então, nós temos que criar um parâmetro novo para distinguir, né? Que é a Lei 47, que foi recém-votada aí, estamos preparando aí para sanção nos próximos dias. Que uma determinada atividade, mesmo sendo industrial, mas que não tem impacto no trânsito, que não tem ruído, que não provoca incômodo nem risco para a sua vizinhança, possa ser admitida num bairro residencial. Né? Então, e isso é um exercício diário, é um exercício interminável, tá? A mesma coisa acontece na mobilidade, né? Hoje a gente tem sistemas de aquisição de dados muito modernos, e aí Joinville é ponta, tá? Joinville é estado da arte nesse sentido, não só aqui no Brasil, no mundo. Nós estamos usando aqui um software de simulação de trânsito que é desenvolvido pela Agência Aeroespacial Alemã. É a NASA da Alemanha que desenvolve. E nós somos a cidade que mais aplicações reais fez desse software. Tá? Então eles estão cedendo para nós cópias, para o trabalho conjunto aqui com a Universidade Federal, com a Engenharia da Mobilidade, sabe? Para essas aplicações. Nós tivemos quarta-feira num congresso lá, justamente apresentando as ferramentas que a gente está montando com esse sistema. Então, isso tudo é um trabalho permanente. Então, você tem de um lado um sistema de aquisição de dados que é permanente, né? Nós temos o Singel, nós temos informações. Singel mudou, né? Até essa semana. Mudou a interface, mudou uma série de coisas, tem uma atualização. Nós temos essa parceria com o Waze, então todas as informações do Waze vêm para nós e as nossas informações vão para o Waze. Então, por exemplo, se tem uma obra e tal, a gente está progressivamente conseguindo informar o Waze, olha, vai ter lá, a Água de Joinville vai abrir agora, instalar tubulação na rua tal. Né? Desvia o tráfego, então esse tipo de parceria, isso eu estou falando assim das coisas mais visíveis, né? Que todo trânsito todo mundo vê e o Waze, né? Waze, as pessoas usam, então usa, percebem. Né? Então assim, no caso do Waze, a gente recebe dados em tempo real, em média de 1.600 pessoas, tá? Nesse instante deve ter 1.600 pessoas usando o Waze em Joinville, essa é a média, né? Mas é pouco. Eu usei o Waze para mim pra cá.
Eu gosto porque ele diz onde tem buraco, onde aí a gente já fica mais ligado para evitar algum acidente, algum... Ó, pessoal, usem o Waze que ajuda no planejamento urbano. Exatamente. De Joinville, tá? Então eu tô ajudando no planejamento, eu não estava sabendo. Exatamente. Então, 1.600 pessoas se deslocando já é uma amostra bem razoável. Uhum. Mas é uma dúvida, né? Ele consegue qualificar, claro, uma tendência é de que quem esteja usando o Waze está usando um veículo, né? Mas a gente consegue hoje qualificar que tipo de usuário tem ali? Sim. Se é o usuário do carro, se é o usuário que está caminhando, se é o usuário, isso é por velocidade ou o aplicativo vai estabelecer isso? A gente tem uma parceria com o Google, né? Que é o dono do Waze, tá? E assim, aqui o Waze a gente tem em tempo real, nós temos um monitor do Waze lá na prefeitura, né? Na Sepur e no Detrans nós temos monitoramento do Waze. Mas, por exemplo, nós no desenvolvimento do novo plano viário, nós fizemos a aquisição de dados pelo celular, porque todos nós, ao usarmos o celular, estamos continuamente passando para o Google ou para a Apple, lá, enfim, a nossa posição, nossa localização, tá? Então, por isso que eu falei que nós fizemos 26 milhões de viagens monitoradas. E aí o software faz, né, toda uma calibragem dos dados para entender. Você caminhou, daí você ficou parado, de repente andou mais rápido, porque você pegou um ônibus, entendeu? Não, você está nessa velocidade e tal, está de bicicleta. Tá assim, anda e não para. Tá de carro, tá, certo? Né, e depois, claro, tem... junta com os laços de trânsito que fazem contagem, junta com a telemetria do transporte coletivo, com os dados de passageiros, etc. Então a gente tem várias fontes ali de aquisição de dados para fazer. Então hoje, quando eu digo para o prefeito, olha, prefeito, a prioridade é fazer o binário da Monsenhor Gersino com a Florianópolis, ou é abrir a rua tal no bairro tal, é porque nós temos dezenas, centenas, milhares, né? Dezenas de milhares de dados de deslocamento para fundamentar essa decisão. Não é só porque eu passei lá, brinco, e tinha um funcionário há mais de 10 anos atrás da prefeitura que era muito namorador. Ele arranjava uma namorada em cada bairro. E aí cada semana ele vinha com uma ideia diferente. Olha, lá no Guanabara tem que fazer tal coisa. Não, lá no Iririú tem que mudar aquela rotatória. Então, fulano, não vou dizer o nome dele aqui, mas ele sabe quem ele é. Ele dava de ideias, namorada né? de novo? Não, ele era expert. A gente brinca, né? A gente faz essa brincadeira. Porque, por exemplo, você tem uma cidade com 600 mil habitantes. Algumas pessoas se manifestam, outras não. Uma vai lá e tem acesso, conhece o vereador, conhece o secretário, fala, lá na minha rua tem tal problema, lá no meu bairro e tal, né? Outras não. E não existia, né, vamos dizer, uma metodologia de qualificar essa informação. Então, Joinville já trabalhava com o que a gente chama de GMOB, que é o Grupo Gestor de Mobilidade, integrando as várias secretarias, né, para ter um equilíbrio. Mas hoje a gente tem dados, então isso ajuda muito mais, né? Então, tem um problema lá. Não, sem dúvida. Mas esse problema é deste tamanho. E aqui eu tenho um desse tamanho. Então, eu posso fazer uma... né? Daí eu vou lá, para quem é da administração, né? Eu vou lá no Adler, né? Eu faço uma tomada de decisão baseada em dados, né? Coisa bem mais objetiva. E a gente tem uma sorte de ter um prefeito que é um administrador de empresa, que então ele compreende isso com muita facilidade, né? Claro que você tem que equilibrar as demandas políticas, demandas sociais e tal, não é a ditadura do conhecimento técnico, nem a ditadura do ideal, nem a ditadura da política, né? Simplesmente, assim, o que a gente faz é uma gestão disso tudo, mas essa gestão, ela está fundamentada em conhecimento e informação. E diretrizes, e essas diretrizes aí sim vêm do Adriano e da Regiane. Nós queremos uma cidade para pessoas, nós queremos humanizar a cidade, nós queremos, né, o desenvolvimento econômico, nós queremos a liberdade do empreendedorismo, certo? Então essas diretrizes, elas, né, eu falo para a equipe, o nosso norte está lá. Qualquer ideia, qualquer projeto que tiver apontado naquela direção, tá ok, vamos desenvolver. Tem um projeto que está indo para o outro lado, vamos avaliar muito bem se vale a pena gastar esforço para desenvolver esse projeto,
né, se vai levar realmente para algum lugar. Se tiver para lá, ó, esquece, isso daí está para o lado errado. Sim, não, é importante ter esse apontamento e é muito bom essa oportunidade porque a gente registra aqui uma forma das pessoas também compreenderem esse trabalho, esse posicionamento. Bem, o secretário comentou, né, que hoje existe uma visão pragmática, né, de entender o que acontece, e aí, óbvio, ao longo dessa conversa fez vários apontamentos de como isso vem acontecendo. Né? Daria para dizer, assim, de uma forma principal, o que seria o objetivo máximo hoje da Secretaria de Planejamento ou não tem uma coisa definida? Não sei se me fiz claro na pergunta. Não, nós queremos algo, porque existe um prazo, né? Seria o norte? Oi? Seria o norte? Não o norte, mas, por exemplo, um objetivo, a meta, né, desse período. Não, nós queremos entregar isso aqui. Joinville já foi eleita a melhor cidade do Brasil. Nós queremos que seja a melhor do mundo. Como é que ela vai ser a melhor cidade do mundo? Tá? Eu brinco e até faço essa provocação, porque a gente tem aqui alguns fenômenos também, como o Balneário Camboriú, Itapema, o litoral, né? Na construção civil tem esse fervo no litoral. Eu brinco com o pessoal, vocês vão lá só para gastar dinheiro. Aqui a gente quer que você gaste, mas ganhe dinheiro. Né? Então, assim, eu acho que a meta é esta, é fazer com que Joinville seja o melhor lugar do mundo para você trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma ideia, desenvolver uma empresa, fazer um empreendimento e, ao mesmo tempo, o melhor lugar do mundo para se morar, para se viver, para ter lazer, para ter cultura, para ter esporte. Tá? Então, até uns anos ou décadas atrás, o foco era só o trabalho, certo? Né? A indústria, como a gente falou no começo ali, aquela visão do que é prático, né? Do que é econômico, do que é racional. E hoje a gente tem uma visão, inclusive para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento empresarial, de fazer esse mix. Tá? Então, o norte está associado a esses dois valores, tá? De uma cidade boa para se viver e uma cidade boa para se empreender, para se trabalhar, para se desenvolver. Né? A gente percebe que na cidade estão entrando marcas que antes tu só encontrava em outras cidades, né? Tanto de restaurante como de roupa, então tu começa a perceber essa diferença. Essa transformação, ela já acontece, ela não está acontecendo só porque nós temos essa visão, ela está acontecendo porque a sociedade está se transformando, né? Se a indústria de 50 anos... É que ela é orgânica, mas a indução ajuda, né? Sim. A indução, ela ajuda ou prejudica. Né? A gente podia estar puxando para o lado errado. Exatamente. Né? Então, por exemplo, há 50 anos atrás, uma fábrica ia lá no interior do Paraná, do oeste de Santa Catarina, buscar operários que precisava do trabalhador braçal ali. Hoje ela precisa do cara criativo, inteligente, inovador, certo? Né? As empresas em geral. Os segmentos de serviço, logística e tal, crescem muito economicamente, né? Tem números de faturamento muito elevados, são muito importantes, geram muito emprego, né? Comércio, serviço e tal, educação, saúde e tal. Então, nós temos um trabalho que é tirar as travas desse desenvolvimento. Então, por exemplo, esse PLC 47, que é o último, poxa, um trabalho maravilhoso que a gente fez de mãos dadas com os vereadores, isso é muito importante destacar, sabe? Os vereadores dessa gestão, eles têm sido colegas de planejamento urbano, parceiros de planejamento urbano, tá? A gente discute os projetos e constrói junto, né? Quem está lá no Conselho na cidade vê as discussões que a gente leva também no Conselho da cidade e tal, justamente tanto projetos do Executivo quanto os que vêm do Legislativo. Mas, assim, para traduzir isso em números, né? E isso falando só da CEPUR, porque, por exemplo, eu posso falar aqui da SAMA, vai falar só do negócio das bacias hidrográficas, aí, que é um case no Brasil, o maior sucesso, né? Sim. Então, mas, por exemplo, na parte de mudanças na legislação urbanística para facilitar o empreendedorismo e para simplificar procedimentos e processos que não ajudavam, né, que estavam ali burocratizados demais, já foram mais de 40 leis desenvolvidas nesses 2 anos e meio. Tá? E assim, resultados disso. Olha, a mudança no decreto lá da regularização fundiária, puxada lá pela Secretaria da Habitação, pela equipe do Rodrigo Andrioli, saiu do 0 para 3.000 regularizações fundiárias. Né? Por quê? Por causa desse processo.
das bacias hidrográficas lá, que o Fábio Jovita, né, liderou ali através da SAMA, já estamos com, agora não sei de cabeça o número, mas com mais de 60 bacias estudadas e em fase de análise, e certamente isso vai induzir, vai tirar do represamento, né, dezenas ou centenas de empreendimentos imobiliários que estavam travados, né, por causa dessa insegurança. Falando de forma bem superficial, do que eu visualmente, eu posso estar equivocado em termos de números, mas visualmente dá para dizer que as principais áreas com maior concentração elas já foram realizadas ou estão estudadas, né? Então, assim, que também a gente recebeu o secretário Jovita aqui também, e nesse ponto, né, da parceria público-privada, onde não foi entregue ao poder privado a resolução, mas o apoio em acelerar exatamente o processo e apresentar os estudos, né? É um case também, porque era o que a gente pedia desse lado aqui. Não, deixa a gente ajudar. A gente tomou medidas, por exemplo, a gente fez um direcionamento dos EIVs para resolver o problema da educação. Então a gente chamou as empresas lá que estavam fazendo EIVs, que tinham que fazer medidas mitigadoras, e fez um processo para o desenvolvimento de projetos executivos, que era um gargalo dentro da prefeitura, né? E agora eu não vou saber o número exato, mas foram feitos dezenas de projetos pelos parceiros da construção civil como medida compensatória nos estudos de impacto de vizinhança. Então, uma série de obras que estão sendo licitadas agora, estão em execução, de CIs e ampliação de escolas, vieram desse processo. Então, a construção desse entendimento, dessa parceria e tornar as coisas mais fáceis, porque o empreendedor diz, não, 1000 vezes para mim contratar um projeto que já é a minha expertise, né? Sim. E resolver com isso o meu impacto do que querer que eu faça, sei lá o que, construa não sei o que, mude não sei o que e tal. Agora nós estamos lá, colocamos na Câmara a operação urbana da quadra cultural, que também é um processo de parceria com os empreendedores, e a ideia é ter novas, né? Tem a operação urbana já da Tigre, lá da HPB, Cidade das Águas, mas essa foi proposta por eles, né? Mas aí nós já fizemos agora uma outra que é iniciativa do poder público, mas sempre percebendo, conversando, né? Ou para usar o termo, né? Adquirindo dados reais, né? Da sociedade, da realidade, da economia, e processos de tramitação, de projeto, de EIV, de EV, de uma série de outras coisas, né? O EIV, por exemplo, ele tinha 27 etapas, agora tem 6, sabe? Assim, então, até já briguei lá, que eu chamei o pessoal dizendo, agora o problema não está mais na prefeitura, tá? Tá do lado das equipes que estão fazendo os EIVs, que está tendo um monte de recal lá, mas não é porque demora na análise, é porque tem erros bobos lá, às vezes, informação trocada, o norte virado para o sul, coisas do ajuste. Às vezes é um erro lá de copy-paste, como eu digo, né? Foi usar um gráfico, uma curva de aprendizado aí que está em progresso. E que acaba nos obrigando a devolver o processo, né? Assim, nesse sentido. Mas a tramitação ficou bem mais simplificada. Então, assim, essa é a visão. E todo dia, quando alguém apresenta um problema, né? A gente ouve, a gente analisa, a gente estuda e tenta construir uma solução. E temos conseguido construir muitas soluções. Excelente. Bem, havia combinado, né, 30, 40 minutos, mas não dá para encerrar, né? Por isso que a gente já está batendo quase 1 hora de conversa, e por mim eu ia além. A gente gosta dessa... Quando a gente fala do que gosta. Esse é um tema que me agrada bastante. Queria poder ter até mais tempo de estudar mais a respeito disso, porque eu acredito e concordo, né? Talvez é a maior invenção da humanidade, a cidade é a maior invenção, mas infelizmente a gente vai chegando aqui ao final, né? E como é praxe, né, de todo o episódio, a gente sempre pede ao convidado que faça uma indicação de literatura. Eu, né, pedi desculpa porque eu esqueci desse detalhe, mas sei que o secretário tem aí várias indicações, né? Então gostaria de ouvir alguma coisa que a gente possa deixar aí para quem esteja nos acompanhando. Tem 2 livros assim que eu acho muito
interessantes, né, dessa discussão sobre a cidade, tá? Um é do Jaime Lerner, se chama Acupunturas Urbanas. É um livro de bolsa, assim, um livro pequenininho, né, de fácil leitura, aquele que você lê 2, 3 páginas de cada vez, que ele, como se fosse um livro de contos ali, ele conta a história de vários projetos e exatamente é um resumo do case, né, de cada um desses projetos. E traz essa visão de que como às vezes uma obra pequena, né, não precisa ser uma coisa gigantesca, ela promove uma transformação, tá? E isso é um exemplo muito bom, porque quando a gente está na gestão da cidade, às vezes tem muita crítica, muita discussão, não está resolvendo, sabe? Tipo, se você não resolver todos os problemas do universo, não vale a pena fazer aquilo, né? E tal. Diz, não, se eu resolver uma pequena coisa, eu dou o exemplo aqui em Joinville, nós fizemos ali a reforma da Bachmann, né? A renovação da Travessa Bachmann, ali no centro, ao lado do terminal, não pela obra técnica em si, mas pela forma como foi feita, em conjunto com os comerciantes e proprietários da rua, ouvindo as pessoas, fazendo, né? Então, não só a mudança na infraestrutura, que é o papel, né, público, mas promovendo também a mudança no uso, né? E a gente fica muito feliz de ver as coisas acontecendo. Então agora o Sandro do Bar Garoto agita para ter o encontro de carros antigos no sábado de manhã, né? Daí do lado já tinha o Rock lá na Rua das Palmeiras, que reuniu milhares de pessoas. Então a gente vê o centro da cidade voltando a ser ocupado, né, por pequenas ações. A gente asfaltou a Jerônimo, tapou os buracos lá do Rio Matias, reformou a Bachmann. São pequenas ações para o tamanho de uma prefeitura, né? Mas que tem um impacto muito positivo. E o Jaime fala muito sobre isso. O outro livro, que eu acho que hoje é a Bíblia dos urbanistas, né, no mundo, é o Cidade para Pessoas, do Jean Gehl. Né? O Jean Gehl é um arquiteto dinamarquês casado com uma psicóloga. E ela, né, ele conta isso no livro, ela provocava ele, né? Por que você se sente bem num ambiente da cidade e não no outro? E ele trouxe isso, né, para a esfera do conhecimento, categorizou várias coisas assim. Então ele é meio que um manual de como uma cidade deve ser para que ela seja humana, para que ela seja humanizada, né? Então, e também é um livro, eu digo, daqueles bons de ler, né, com muitas fotos, muitas referências, exemplos de lugares diferentes. Eu tenho a impressão que eu acho que alguém comentou, né, desse livro já. Sim. Hoje ele está envolvido, inclusive, no Cidade das Águas, acho algum direcionamento. Sim, exatamente. Né? Está envolvido, o escritório foi no dele encontro de engenharia. Hoje ele é o best-seller, aí a Bíblia, né? E além desses livros, tem no YouTube alguns canais que eu acho que são bem legais e hoje é muito fácil, né, para as pessoas acessarem. Tem um brasileiro que se chama São Paulo nas Alturas, do Raul Justi Lores. Então, São Paulo nas Alturas, procura no YouTube. Aí ele tem uma série de vídeos, ele está focado, né, normalmente em São Paulo, mas são bons exemplos, boas discussões sobre desenvolvimento da cidade, problemas de cidade, né? Altura de edifício, metrô, transporte coletivo, Cracolândia, tudo isso, né? E sempre nesse olhar, claro, mais voltado para o planejamento urbano, construção civil, arquitetura. Tem um outro canal que daí ele é em inglês, mas muito bom, que chama Not Just Bikes, não apenas bicicletas, né? Também tem uma série de vídeos, mostra exemplos no mundo inteiro, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, de soluções urbanas e de análises de qualidade de espaços urbanos. E um terceiro canal que eu recomendo que chama City Beautiful, Cidade Bonita, né, em inglês. Muito legal, são vídeos muito agradáveis, né? Então, para quem domina assim, o idioma, pode botar lá o closed caption, né? Então aparece o texto e tal, né? Só que a legenda é em inglês mesmo, né? Mas são muito legais, tem muitos exemplos e é legal a gente pegar essas literaturas de outros lugares, né, inclusive fora do Brasil, porque isso nos dá um balizamento, né? E como eu falo, a gente não pode descolar o pé do chão, né, mas também não pode enterrar a cabeça, né? A gente tem que estar com a cabeça na nuvem, mas o pé no chão. Esse é o exercício. Uma boa analogia. Secretário, quero agradecer, né, imensamente
por estar aqui conosco, né? O papo foi agradável. Óbvio que cada assunto desse aqui daria mais 1 hora de conversa, né? O que deixa aquela vontade, né, de um próximo convite, certamente a gente fará no futuro para discutir outros temas, né, dentro do planejamento urbano. Queria que o senhor ficasse à vontade para fazer as considerações finais, onde as pessoas podem encontrar, onde podem conhecer um pouco mais a respeito do trabalho da Secretaria. Fica à vontade. Bom, também quero agradecer o convite, né? Então, Miguel, Karine, muito obrigado, todos os membros aí da AGES. Realmente é muito importante fazer, né, essa divulgação, porque às vezes as pessoas veem a prefeitura como uma coisa lá, né, lá longe, lá do outro lado, separada, tá? A gente está aberto, a nossa secretaria fica ali no centro da cidade, embaixo da Harmonia Lira, né? Então pode passar, ligar, falar, temos e-mail sepura@joinvilleacc.gov.br, pode mandar sugestões, mandar comentários. E queria dar um recado até para os associados, tá? A prefeitura tem feito muitas licitações da área de engenharia, de arquitetura, tem muitas obras aí de pequeno, médio, grande porte, tá? Então esses dias eu estava no CAJ também e fiz a mesma provocação, tá? Tem muito pouca gente de Joinville. Então, nós estamos contratando o projeto em Belo Horizonte, tá? Então, assim, dizer para os profissionais da cidade que a prefeitura está pagando em dia, que não tem jabaculê, não tem nheco-nheco, né? Que pode entrar no processo licitatório. Eu fui contratado por um processo seletivo, eu não tinha relação política com o prefeito, né? E que essa mesma lisura, né, esse mesmo processo está sendo feito todas as obras, todas as licitações, tá? Então tem desde obra de construção de calçada, pavimentação de ruas de pequeno porte, construção de CIs e tal, que são obras de pequeno porte, que não precisa ter um baita acervo técnico, não precisa ser uma mega empresa, né? O que a gente quer é que os profissionais de qualidade e empresas de qualidade participem também dos processos aqui da cidade e da região, tá? E projetos, a mesma coisa, tem projetos arquitetônicos, elétricos, estruturais, topografia, enfim, todos os serviços, né, que envolvem a nossa categoria profissional, eles estão sendo licitados e contratados, e eu acho que, em geral, as pessoas acham que não dá para prestar serviço para a prefeitura, só se for meio mafioso nessa cultura brasileira que a gente tem, dizer que não, que a gente tem esses processos e convido realmente essa participação. Maravilha. Karine, considerações finais? Agradecer pela tua presença. Achei muito interessante a parte histórica. Nunca tinha ouvido dessa... Eu acho que eu ficaria aqui a tarde toda ouvindo ele falar da história. Tem uma apresentação sobre a evolução, né, urbana de Joinville. Achei muito bacana, que eu nunca tinha ouvido desse foco, assim. E fiquei muito, muito contente de saber do quanto a prefeitura vem se buscando dados para realmente melhorar a cidade, que atenda à necessidade das pessoas que aqui vivem, né? Para transformar realmente a cidade cada vez melhorar. Então, fiquei bem feliz, de verdade, de eu poder ouvi-lo. Obrigado. Lembrando que essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. Não deixe de conferir as redes sociais desse nosso parceiro que acredita e apoia esse projeto. Vai lá na última publicação da Mútua, a marca AGES Podcast, para que eles saibam que a gente está aqui entregando esse conteúdo e você também faz aí você colabora conosco, né? E claro, mais uma vez eu peço, né, para que você se inscreva no canal da AGES, marque o sininho que você vai receber notificação sempre que algo novo for publicado. Compartilha com amigos, parceiros, pede para o pessoal seguir o canal. A gente já alcançou a nossa meta, né, de 1.000 inscritos, a gente quer aumentar lá no Instagram, mas no canal do YouTube a gente ainda está com inscritos baixos e o movimento é um pouco maior. Então não deixa de conferir, se inscreve e ajuda a AGES a ampliar, né, o seu alcance. E como eu falei, no Instagram, siga @AGESOficial, que a gente coloca todas as informações lá das ações da entidade. Eu me despeço por aqui, até a próxima.